E se eu te dissesse que o seu destino, ele foi desenhado antes mesmo de você nascer? Que existe um mapa feito pelo próprio universo que revela o caminho que sua alma escolheu trilhar. Esse mapa existe, é real. Ele se chama mandala astrológica. A mandala astrológica é como se fosse uma fotografia do céu no momento em que você nasceu. E nessa fotografia a gente tem planetas, a gente tem signos e a gente tem casas astrológicas. Tudo isso fala sobre você, sobre a sua personalidade e eventualmente sobre seu futuro, seu propósito, o caminho que você tem que percorrer aqui na Terra. Muita gente acaba achando que a astrologia é só sobre signo. Então, eu sou de Áries, eu sou de Câncer, eu sou de Capricórnio. Isso é um equívoco. Oi, eu sou a Franciele, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. A mandala astrológica é como se fosse um círculo dividido em 12 partes. Imagina uma pizza dividida em 12 fatias. Cada uma dessas partes, ela fala sobre um aspecto da sua vida. Então, em uma dessas casas, que é uma dessas fatias da pizza, ela vai falar sobre o trabalho, a outra sobre romance, sobre amizades, sobre família, por aí vai. Dentro dessas casas astrológicas, que cada casa tem um tema, a gente tem planetas, Vênus, Júpiter, Saturno. Esses planetas, eles são atores. Cada planeta também fala de um tema. Vênus fala sobre amor, Saturno sobre responsabilidade, Mercúrio sobre a inteligência. E para completar isso, a gente tem os famosos signos. É como se a casa astrológica fosse um teatro, o signo fosse a decoração do teatro, é como a gente vê aquilo. Os planetas são os atores, então como que aqueles atores vão atuar com aquela decoração? Ou seja, como que os atores, como que os planetas vão atuar em determinados signos? Agora você já pode imaginar que existem infinitas possibilidades, infinitas combinações de casas, signos, planetas. Cada pessoa tem uma combinação única. Cada pessoa tem esse mapa do céu desenhado de forma exclusiva. E nesse mapa do céu também está escrito o destino da sua alma. Antes de você vir para esse plano, a sua alma, ela tinha um propósito. Ela tinha que fazer algo para poder evoluir, para poder melhorar, se lapidar. E esses seus desafios, esse seu caminho a ser trilhado, tá lá no teu mapa astrológico. Não é tão simples como vocês já devem ter percebido. Existem inúmeras possibilidades que a gente tem que estudar e decifrar para a gente entender. Mas está lá. Dentro desse mapa astral, dessa mandala astrológica, é importante ressaltar que a gente não tem só aspectos positivos, a gente também tem os aspectos negativos, porque nós somos seres feitos de luz e sombra, né? Temos nossas facilidades, mas também nós temos as nossas dificuldades, e tudo tá lá. E a mandala, ela não é uma prisão, né, que você tá aprisionado nisso. É um direcionamento, é o que vai te mostrar certas facilidades e certas dificuldades. E as dificuldades, elas são uma oportunidade para você melhorar, porque você vê que você tem aquela dificuldade, então você pode colocar mais energia naquilo. É como se uma pessoa, um mapa do céu de uma pessoa tivesse todo desenhado para ela ser uma artista, uma pessoa muito sensível, muito intuitiva. Só que essa pessoa ela fica sofrendo muita pressão da família, da sociedade e acaba virando engenheiro.
porque ela quer ter status, ela quer ter dinheiro, sei lá. E aí essa pessoa começa a trabalhar com engenharia, mas ela sempre vai ficar insatisfeita. Por quê? Porque ela está desviando do curso natal dela. O curso natal dela, que é essa mandala astrológica, não é para ser uma prisão, não é que ela tem que ser uma artista, mas isso mostra o que que vai ressoar melhor com a alma dela, o que que vai deixar ela mais satisfeita e mais preenchida. Não vai ser a engenharia, vai ser o mundo da arte. Por isso que, além de saber do que a tua mandala astrológica ela tá te falando, você tem também que ter coragem de assumir esse papel, não ter tanto receio do julgamento e de mostrar para o mundo quem você realmente é. Se eu fosse destacar os principais pontos da mandala astrológica, que fala muito sobre destino, sobre propósito, sobre qual é a nossa missão, só por curiosidade, eu destacaria Nodo Norte, que ele mostra justamente o direcionamento que a nossa alma ela tem que tomar nessa vida, e a casa 10, que é uma casa de carreira, uma casa de que mostra o que que a gente veio consolidar e fazer mesmo aqui nessa terra. E eu também olharia casas que estão muito carregadas, casas que têm muitos planetas nela. Entende, que tá chamando muita atenção, então planetas que estão muito bem posicionados, algo que tá chamando atenção, muitos planetas, posicionamentos muito específicos, isso também pode dizer alguma coisa. Então, só curiosidade, caso vocês queiram pesquisar mais sobre, foquem nesses 3 pontos, né, Nodo Norte, casa Bess e casas muito carregadas ou então planetas que estão chamando muita atenção. E aí, vamos falar de um ponto muito específico, que é o Sol. Quando a gente vai falar de astrologia, as pessoas elas falam: "Ah, eu sou do signo de Peixes, sou do signo de Escorpião, não sei o quê". Por quê? Bom, primeiro tem muito marketing por trás disso, né, pra entretenimento, pra entreter as pessoas mesmo, né, elas pegarem jornal, revista, não sei o quê, e ficarem lendo, né, o horóscopo delas. Mas por trás desse entretenimento existe uma sabedoria muito ancestral, né, em relação à astrologia. Isso que as pessoas falam de eu sou do signo X ou Y, isso é associado ao Sol. Para astrologia, o Sol também é um planeta, ok? Ele é um astro, né, que, enfim, faz parte da nossa vida, da nossa existência. O Sol, ele representa muito a nossa essência, o nosso ego, quem a gente é nesse mundo, como que a gente se encaixa nesse mundo, o que que a gente gosta, quem a gente é. E é por isso que as pessoas associam isso muito ao signo delas, eu sou Áries, eu sou isso e aquilo. O Sol, ele realmente ele demonstra muito bem quem a gente é, mas ele não é a mandala astrológica completa. Todo mundo é os 12 signos, entende? O teu Sol, ele tá em um signo. Ele fala sobre a sua essência, de fato, mas você tem Vênus. Vênus é o planeta do amor, da beleza, até das artes, né. Ele tá em outro signo. Você não é só quem você a sua personalidade, você também tem uma parte sua que fala sobre amor, fala sobre inteligência. Cada planeta tá num signo, então a gente é os 12 signos, a gente tem que trabalhar em cima dos 12 signos. E é por isso que muitas vezes a gente não se identifica tanto com o nosso signo solar, porque ele é um fragmento de quem a gente é. E às vezes esse signo solar, ele também traz muito mais desafios do que confirmações. Dependendo se o seu sol ele tá numa casa, num signo, ele vai trazer muito mais desafios que você tem que superar nessa vida para se aprimorar do que confirmações que eu sou isso, ponto, acabou. Por exemplo, uma pessoa que tem o sol em Câncer. Câncer é aquela coisa mais sentimental, nutritiva, intuitiva. Às vezes a pessoa ela não se sente assim.
Aí todo mundo fica: "Ai, nossa, você é canceriana, chorona, não sei o quê". A pessoa fica: "Ai, que saco". Não sou não, para. É justamente porque, às vezes, esse sol ele tá trazendo justamente o desafio que a pessoa tem que completar nessa vida. Ela tem que se esforçar um pouco mais para ser mais sentimental, intuitiva, entende? Porque nem sempre a gente vem com a essência pronta, a gente tem que lapidar. O objetivo da nossa vida, da nossa alma, é a constante evolução, é se melhorar, a gente não tá pronta, a gente tá aqui para se melhorar, entende? E a nossa mandala astrológica, ela traz todos os nossos potenciais, os nossos talentos, as nossas experiências de vidas passadas, aquilo que a gente já é muito bom, aquilo que a gente precisa ainda melhorar. É o teu mapa do destino, as informações sobre quem você é podem ser sim encontradas lá. Encare essa mandala, essa informação astrológica como uma chave de liberdade. Uma chave de liberdade por quê? Porque você pode usar isso para o autoconhecimento. No final, o que importa é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai te dar a noção das suas luzes e das suas sombras, do que você já é bom, do que você tem que melhorar, e vai te dar a oportunidade de trabalhar em cima disso. Não queira adquirir um conhecimento apenas para se tornar um obeso mental, ou seja, apenas para falar: "Ah, agora eu sei um pouco mais de astrologia, eu sei o que é mandala astrológica", e deixa isso fixo, rígido na sua vida. Não. Conhecimento é para gerar movimento. Ou seja, se você sabe, né, um pouco mais da sua mandala astrológica, além do seu signo solar, trabalhe em cima disso, aplique isso na sua vida de forma um pouco mais prática. Não fique só contemplativo, preso em um rótulo. Ah, eu sou leonina, então eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Lembre-se, você é muito mais do que um único signo, você é um mar de possibilidades, um mar infinito de possibilidades. Você tá aqui para experimentar, para acertar e para errar. Qualquer ferramenta que possa te ajudar nesse processo, que possa te engrandecer, é super válida, ok? Então faça um bom uso do seu mapa do céu. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de engajar o vídeo com likes, compartilhamento e comentário. Isso ajuda muito na produção do conteúdo. Eu tenho certeza que vai retornar para vocês de uma forma muito linda, mais cedo ou mais tarde. É um gesto de gratidão. Muito obrigada por verem e até o próximo vídeo.